vezes a gente não pensa no impacto a longo prazo na vida dessa mulher que viu essa vida, né? Que tinha tudo para acontecer e não aconteceu. E a gente muitas vezes não imagina que isso tem um impacto nos filhos, nos próximos filhos. Sim. Então a gente vai falar disso hoje dentro de uma visão sistêmica. Porque muitas vezes a gente está aqui na nossa vida, tentando fazer o nosso melhor, muito concentrado no problema que está aqui na nossa frente. E a gente não tem a visão do todo. Eu sempre falo da pedrinha, né? É como você jogar uma pedrinha num rio e ela tem ali, né? Aquela ressonância, as outras ondinhas que surgem. Às vezes o problema que você está vivendo é por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então é disso que a gente vai falar aqui hoje. E se você não conhece constelação, pode ir perguntando, deixando as suas dúvidas aqui embaixo, a gente vai esclarecendo conforme a live. Daí, nessa live, por que ela é tão especial? Porque ela tem duas vivências, né? A Letícia é mãe e a Letícia sofreu aborto. E eu sou a filha que aconteceu depois de um aborto. Então eu quero começar perguntando para a Letícia, né? Como foi essa sua experiência e como você chegou na constelação a partir disso? Então, Ana, vou falar um pouco da minha experiência e do que eu vejo também nos atendimentos, né? Primeiro pensando na mulher que sofre um aborto, e aí quem está nos assistindo, se já passou por isso, pode comentar se faz sentido ou não, é que ele é um luto muito difícil da gente passar por esse luto. Por quê? Quando a gente sofre, por exemplo, um aborto ali nos primeiros meses, como foi o meu caso, muitas vezes a gente tem a sensação de nem ter uma autorização para sentir aquela dor. É muito comum a gente ouvir, eu ouvi no consultório, as mulheres falando, não, mas ninguém sabia que eu estava grávida. Porque eu nem contei. As pessoas têm o hábito de contar a gravidez depois de 3 meses, já para ver se vai dar certo. E se não dá certo, não se fala mais no assunto. Finge-se que nada aconteceu, né? Então, o que eu senti e o que eu vejo muitas clientes nos atendimentos, primeiro, é como se fosse uma não autorização do luto. Como se literalmente essa criança não é contabilizada, né? Mas é claro que para a mãe aquilo é uma perda enorme, mas tem-se essa dificuldade de se passar por aquele luto. Então, isso é o que eu observo, foi o que eu observei a nível pessoal, né? Depois, quando eu conheci a sistêmica, foi por conta desse assunto. A escola que meu filho estuda é uma escola que tem essa consciência sistêmica, e então uma orientadora me chamou e falou, Letícia, me conta um pouquinho sobre o que aconteceu antes do Thomas, como é que foi a gestação, como é que foi, né? Quando eu contei que eu tinha tido a Laura, tinha tido 2 perdas, aí então veio o Thomas, ela me falou, então é isso. E ela me disse, então você vai chegar, na época o Thomas tinha bem perto de 3 anos. Ela falou, você tem que contar para ele. E o Thomas tinha um comportamento assim muito desafiador, muito agitado. Você tem que contar para ele que ele teve essas 2 irmãs que não puderam nascer, que ele não é o segundo filho, que ele é o quarto, né? Naquele momento que eu entrei em contato com essa informação, não fez muito sentido na mente, mas aqui dentro alguma coisa se encaixou, alguma coisa fez sentido. E eu pensei, ok. Cheguei em casa e para fazer um teste, chamei a Laura e o Thomas e contei. A Laura, que é a primeira que veio antes, ela me ouviu e falou, tá bom, mãe, eu posso voltar a brincar? Eu falei, pode, filha. E ela saiu. O Thomas chorou copiosamente. Ele chorava um choro que vinha de dentro. E aí eu fui linkar esse episódio com certos comportamentos que ele tinha. Por exemplo, várias vezes, e ele sem saber da perda das irmãs, ele vinha ou com 2 ursos ou com 2 bonecas e eu tinha que ficar segurando. E se eu soltasse aquelas bonecas, ele tinha uma crise. Então, várias vezes eu fazia tudo em casa segurando 2 ursos ou 2 bonecas ou 2 brinquedos, né? Tinha também uma cadeira na mesa que ele não queria que ninguém sentasse. E esses comportamentos do Thomas ao longo do tempo foram cedendo. Quando eu consegui ir completando o meu luto internamente.
E aí a pergunta que as pessoas fazem, né, Ana, é mas como assim? Mas como, né? Então, na sistêmica, a gente vê que existe como se fosse um inconsciente coletivo na família, né? E que cada membro que adentra nessa família, ele pertence. Tem ali um registro, uma informação de que ele pertence, né? Os que vêm depois, se existem essas lacunas, eles se sentem fora de lugar. E aí é uma pressão daquele que veio depois para sinalizar que algo está fora de lugar. E era isso que o Thomas estava fazendo. Então, depois desse movimento, e não é só um movimento. E aí, muitas pessoas perguntaram até hoje lá na minha caixinha, Ana. Ah, mas então é só dar nome, porque tem uma coisa que a gente fala, né? Dê nome para o seu bebê, né? Isso é uma inclusão. Ah, então é só eu dar nome, que aí tudo resolvido. E aí a gente vem para uma postura, né, Ana? E é por isso que a sistêmica ela leva um tempo para a pessoa caminhar, ver os resultados, porque tudo é a postura interna. Então, frente às questões do Thomas, eu tive que concluir o meu luto. Eu tive que atravessar a dor do luto, que concluir aquilo e realmente terminar de incluir as minhas filhas, né? Mas fato é que a partir daquele momento em que a gente começou, em que eu tomei consciência daquilo e eu comecei a me movimentar, os sintomas do Thomas começaram a ceder. Então ele veio para uma outra coisa, que cada pessoa que a gente parava, ele tinha que falar. Você sabia que eu tenho 3 irmãs? Ele tinha que contar para todo mundo, né? Então ver a necessidade da criança, né? Pelo amor que ela tem de incluir quem não está ali, né? De dar a cada um o seu lugar, né? Então foi assim que eu adentrei na sistêmica, né? Naquele momento eu não entendia muito, mas algo dentro de mim fez sentido profundamente e eu vi que aquilo teve efeitos. Então eu comecei a estudar para mim a ponto de me tornar uma terapeuta sistêmica, né? Sim. É legal ouvir, né, você contando, porque eu já tenho coisinhas parecidas que eu me identifiquei aqui. No meu caso, né, eu cresci ouvindo que a minha mãe teve um aborto antes de mim. E ela tomou um remédio que o médico prescreveu, mas por conta desse remédio, supostamente por conta desse remédio, ela perdeu, né, essa gestação. A minha mãe já tinha 3 filhos. Aí, depois de um tempo, os meus irmãos já estavam com 10, 11 anos, ela engravidou de novo e sofreu esse aborto. E aí, pouco tempo depois, ela engravidou de mim, né? E eu cresci ouvindo isso, tudo bem. Mas é como você falou, né? Tanto que a gente fala de aborto. A palavra aborto, ela não humaniza aquela vida que aconteceu, né? E eu não sabia do impacto que isso tinha na minha vida. Mas, conforme eu fui, né, na minha jornada, eu acreditava muito nisso. Eu olhava para a vida dessa forma. Eu estudo, eu trabalho, um dia eu vou ter um relacionamento. Ok. Mas aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada na minha vida, que não era simples assim. Que eu estava fechada para as pessoas, eu não tinha um bom relacionamento com os meus irmãos. Né? Porque minha mãe, nós éramos 5 até então. E sempre muito conflito entre os meus irmãos. E aí eu não me sentia parte, eu me sentia excluída até no ambiente de trabalho, não tinha um bom relacionamento com as pessoas. E essa questão do um dia eu vou conhecer alguém para então, né, namorar, casar, não acontecia também. Aí eu comecei a perceber que tinha alguma questão, que tinha algum padrão, porque era isso. Eu até gostava de algum rapaz, mas o negócio não acontecia. Aí, o que, que aconteceu? Eu busquei ajuda, né? Fui para uma psicóloga. Fiz 4 meses ali de sessões semanais, mas não cheguei nessa questão. E fiquei assim, tipo, eu vou parar, né? Vou parar e vou ver aí o que acontece. Tudo isso durante a pandemia, bem no começo da pandemia. Aí eu fui para a questão de autoconhecimento através da análise corporal. Percebi mesmo alguns dos meus comportamentos que não me levavam nessa direção de um relacionamento saudável. Mas mesmo assim faltava alguma coisa. Faltava entender por que eu me sabotava tanto no aspecto de relacionamento. E aí que eu conheci a constelação sistêmica. E aí, fazendo uma sessão de constelação,
a consteladora perguntou, né? A sua mãe sofreu aborto? Sofreu. E aí foi caindo um monte de ficha, gente. E sim, olha como o aborto que a minha mãe teve me impactou. E até o meu corpo tem sinais disso. Por exemplo, eu tenho problema no olho desde que eu nasci. E eu sou estrábica. E o estrabismo, ele vem dessa fase de formação do útero, né? Alguma questão da minha mãe me afetou. Tanto que eu tenho olho estrábico. Não dá para ver assim, porque eu tô de óculos. Minha mãe sempre me levou, fiz vários tratamentos com tampão. Na escola eu usava o tampão assim, né, com adesivo do Cebolinha. Então a minha mãe, né, ela me deu todo esse acompanhamento para lidar com o estrabismo, mas eu não sabia que o estrabismo veio de uma questão intrauterina. E olha que interessante, essa mancha que eu tenho no pescoço, eu lembro do dermatologista dizer que era charme, mas aí eu fui descobrir, né, que era hemangioma. E olha que interessante, o hemangioma também acontece ali na formação no útero. Ele é um tumor benigno, ele é um problema nos vasos sanguíneos. Aí que eu parei para pensar, sim, gente, quando eu estava no útero da minha mãe, todo o amor que a mãe me deu, todo o cuidado que eu tive, ok, mas eu senti o que a minha mãe sentiu. E com certeza, pensa, gente, uma mãe que teve um aborto e a culpa que minha mãe sentiu por ter tomado aquele remédio, o medo que ela sentiu de me Sim, perder, será que eu senti isso? E sim, o aí, medo é durante muito a. forte, né? Quando se perde Exatamente. uma criança, na próxima gestação você tem muito medo de perder, né? E isso afeta o bebê tá ali em formação, imerso no mesmo tanque emocional da mãe, né? E Aí isso. você vê que é interessante. Às vezes você tem um sentimento que não é seu, um medo que não é seu, uma culpa que não é sua, porque você está ali, você absorveu o que a sua mãe sentiu durante a Sim. gestação. E aí eu comecei a olhar para isso. E durante a constelação mesmo, né, até a forma como eu posicionei ali a questão de relacionamento, foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma coisa chamada comportamento abortivo, uma dinâmica Uhum. abortiva. Porque Sim. assim como a minha mãe sofreu um aborto, por ser a filha que veio depois, eu tinha uma dinâmica abortiva nos relacionamentos. E era muito verdade, gente. Por quê? As minhas amigas sempre falavam, Ana, eu não entendo porque você tá solteira. Porque você é legal. E aí, gente, aparecia um rapaz interessado em mim, e aí elas entendiam. Porque parecia que eu tinha pavor daquilo. Mas não era uma coisa que eu tinha consciência. Né? E aí, olha que interessante, dentro da constelação familiar, a gente entende que para eu existir, o meu irmão morreu. Isso. Então, internamente, inconscientemente, vem uma questão de não mereço a vida que eu tenho. A É. minha vida não pode progredir, porque como que eu vou viver sendo que o meu irmão não pôde viver? Uhum. E aí a gente vem com uma dinâmica abortiva. Isso no meu caso, né? No meu caso, essa dinâmica abortiva, aí que eu comecei a entender o que era autossabotagem. Por que eu me sabotava? Porque é como se a pessoa sentisse que não tem o direito de viver. E eu já vi também, Letícia, casos onde o filho anterior também absorve isso, né? Porque, por exemplo, um filho que viu a mãe sofrer de tal maneira por causa de um aborto, e a gente sabe que esse luto ele pode ser prolongado, né? Quando ele não é vivido da maneira que realmente vai digerir o acontecimento. Isso afeta também o filho anterior, porque ele pode ficar até numa dinâmica de salvar a mãe, Sim, porque é viu comum a aquela gente ver. tristeza. Então Uhum. tem um impacto, né? O próximo filho fica bem perfeccionista, muitas vezes com uma dinâmica abortiva, como no meu caso, e o filho anterior também. Uhum. E aí é interessante, eu já vi em constelações também, aqui perguntaram pra gente, né? É a mesma coisa no caso de gêmeos? Eu já vi constelações onde a pessoa sentia falta de algo e nem sabia, a constelação mostrou pelo posicionamento que a pessoa fez que no útero ela tinha uma irmã gêmea. Uhum.
e não tomou conhecimento disso, mas sentia falta de alguém na vida. Então, tudo Uhum. isso impacta também. Acho importante falar, Ana, a Fran perguntou se é a mesma coisa no caso de gêmeo evanescido, né? E alguém lá em cima falou alguma coisa assim, eu não consigo voltar aqui, gente, para ver o nome de quem falou. Mas alguém lá em cima falou assim: ah, minha mãe também sofreu um aborto, preciso ver isso. Então vamos lá. Como é que a gente olha para as coisas na constelação? A gente não olha para o evento. Por exemplo, a gente não chega numa constelação, ah, eu vim constelar o aborto da minha mãe. Ou eu vim constelar porque eu era gêmea e o meu irmão morreu. Não. O que a gente traz é o sintoma. Né? Muitas pessoas vieram antes de um aborto, vieram depois de um aborto, mas se esse aborto foi processado, se isso ocorreu, né, de uma maneira ok, muitas vezes isso não tem sintoma. Então, dentro da constelação, a gente vem com um sintoma. Quais são os seus sintomas? E aí a gente vai procurar a raiz daquele sintoma. Então, é o caminho inverso, né? Então, quais são alguns dos sintomas que a gente vê quando alguém vem depois de um aborto? É isso que a Ana falou. Começa e não termina as coisas, né? Que a gente chama de dinâmicas abortivas. Muitas vezes a pessoa tem sentimentos de rejeição. Que mais? Ela não consegue, ela tem essa sensação de não merecimento, né? Porque o que é muito comum para mim, uma dinâmica que eu vejo aqui, é realmente a pessoa, é como se a pessoa sente que a vida dela custou a morte do outro. Então ela não consegue seguir adiante, né? Então são alguns dos sintomas que a gente mais observa no dia a dia nos atendimentos. Mas cada caso é um caso. Muitas vezes a pessoa pode ter algum desses sintomas e ser uma outra coisa completamente diferente, né? Em cada Ó, por constelação exemplo. tem essa questão, né? Por exemplo, eu Uhum, gosto de dar esse exemplo. Você está num carro com 5 pessoas e acontece um acidente. Nem todas as pessoas vão ser machucadas da mesma forma. Talvez alguém saia ileso. uhum, Então, os acontecimentos da nossa família podem ter um impacto na gente, mas não existem regras. Por isso que a constelação ali individual, né, o atendimento vai te ajudar a entender o quanto impactou. E uhum. como a Letícia bem explicou, a gente trabalha com um sintoma, né, com uma dificuldade que você tem na sua vida. Uhum. Quando eu fui falar de relacionamento numa constelação, eu não imaginava que ia chegar na questão do aborto. Mas é como a Letícia falou no caso dela, né? Racionalmente você nem entende muito bem, mas emocionalmente aquilo fala por Uhum. você. Né? Essa É. semana eu fiz uma constelação e foi muito interessante, Letícia, porque eu até perguntei para ela no começo da sessão: alguém da sua família sofreu aborto? Não. E ela tinha falado exatamente essa queixa, né? Ai, olha, eu trabalho, mas eu sinto que falta alguma coisa, eu não consigo iniciar outros projetos e eu sinto que falta alguma coisa. Uhum. E aí eu pedi para ela posicionar outro elemento e ela escolheu a pecinha ali que muitas vezes a gente usa para representar o aborto. E ela posicionou assim no centro da vida dela. Aí quando eu fui explicar para ela o significado daquilo, ela falou: eu sofri o aborto. Então, você vê, ela nem tinha mencionado isso no começo da constelação, mesmo eu perguntando, mas isso estava ali, a vida dela estava direcionada para essa falta, para essa vida que não pôde Uhum. acontecer, né? Então, É. realmente, é o exercício que mostra o quanto isso te impacta. Então, ó, a Fran falou uma coisa interessante ali. Ela falou que toda vez que ela ouve esse assunto, para mim subiu, eu não consigo voltar. Mas ela disse que isso impacta ela, que ela sente uma dor profunda, que ela, né? Então, o que que você sente, Fran? Você sente que isso tá em ressonância com você, né? Então, é interessante olhar para isso, né? Quando a gente sente, uma vez eu fiz uma live sobre a doença, sobre como a doença nos une. E aí uma pessoa que estava na live entrou em contato comigo e falou: Letícia, eu não sei o que, mas esse assunto tem a ver comigo, eu preciso olhar para isso. E realmente tinha uma dinâmica de constelação, né? Uma outra coisa Sim, que eu acho importante. a Lígia comentou aqui para a gente também, ó, perdi meu segundo filho e coloquei todo o meu medo e ansiedade na minha terceira gestação. Resultado é que meu filho sempre foi muito
medroso e ansioso. Então, realmente, é como a gente comentou até agora, os filhos, gente, isso é uma coisa bonita que a gente vê na constelação. Os filhos, eles amam muito os pais. E às vezes o sintoma que o filho apresenta é justamente para o pai enxergar alguma coisa. A gente fala na constelação que eles estão a serviço, porque eles mostram o que precisa ser olhado. E aí a gente vê, né, Letícia, muitas pessoas levando o filho no psicólogo, levando o filho não sei onde, levando. Mas muitas vezes é uma questão que os pais têm que olhar. E aí é como se você adquirisse anticorpos para aquilo não impactar a vida dos seus filhos dessa maneira. Né? É como a vacina aí que a gente toma. É uma questão que você procura olhar, porque vai ter um impacto positivo ou negativo nos seus filhos. É colocar o amor em ordem, né, Ana? Para quem não conhece sobre sistêmica, se a gente for resumir de modo simplista, a sistêmica ela é isso. Tudo dentro de uma família ocorre por amor. Quando o amor está fora de ordem, ele vai impactar, ele vai ter sintomas, né? E o que a gente faz dentro da terapia sistêmica, da constelação familiar, é colocar o amor em ordem. Quando nós, como grandes, né, nós que temos filhos, conseguimos colocar as coisas em ordem, fica mais leve para os nossos filhos. Eles não precisam carregar, eles não precisam sinalizar que existe alguma coisa errada, né? Então, a constelação sistêmica é sobre isso. É sobre colocar o que está fora de ordem na ordem. Incluir o que está excluído, né? Para que o fluxo dentro da família possa voltar, né? E os filhos possam seguir livres, né, Ana? Sim, até E a aí a gente fala Rosângela muito falou, do. Pode falar da Rosângela. a Rosângela falou uma coisa lá em cima que eu acho interessante a gente comentar, Ana. Ela disse assim: "Ah, eu tenho esse sintoma de começar e não terminar". E aí eu acho interessante a gente comentar que nem tudo é sistêmico. Nem tudo é um caso de constelação. Muitas vezes as nossas questões, elas vão estar no que a gente chama a nível pessoal, né? Ah, eu começo e não termino. Então, dentro do atendimento, a gente vai olhar para isso. Peraí, será que falta organização? Será que falta foco? Será que falta um objetivo bem claro e específico, né? Ah, não, a pessoa tem tudo isso, mas ela segue com esse padrão, sempre se repetindo, apesar dela buscar várias soluções, ela sente que tem algo mais, ela sente que ela não consegue ir além daquilo. Aí sim, aí nós temos um tema de constelação, né? Então é interessante separar, né? Que nem tudo é sistêmico, nem tudo é emaranhado, muitas coisas a gente resolve a nível pessoal, muitas coisas a gente resolve apenas ampliando a consciência, né? O tema do aborto é um tema que a gente ampliando a nossa consciência sistêmica, muitas vezes a gente consegue resolver, não é, Ana? Sim. E muitas vezes tem até os sintomas são diferentes. Eu já atendi pessoas que têm uma questão de, às vezes, emagrecimento. Puxa, eu sinto que eu como por dois. O Uhum, sintoma para aquela pessoa veio com exato. sobrepeso e no fim tinha uma questão de aborto. Uhum, Então você vê como é, assim, cada caso é um caso. é. Mas entender essa questão. Né? Tudo aqui na questão do aborto tem a ver, como a Letícia falou, com incluir. Por quê? Uma das leis da vida é o pertencimento. Dentro de um sistema, todas as pessoas precisam ter o seu lugar. E Uhum, até tem aquilo, né? É, o nascimento, ele vem do amor de um homem e de uma mulher. A partir do momento que há uma fecundação, existe uma vida. E aí, quando essa vida não fica por algum motivo, você vai sentir isso inconscientemente. É como se uhum, você tivesse perdido um dedo. E aí o seu cérebro ainda sente aquele dedo. E aí você fica com essa sensação. Né? Que, poxa, tá faltando alguma coisa? Tem alguma coisa que está fora do lugar? Fica esse incômodo, né? Porque realmente está faltando reconhecer alguma coisa que uhum, faz parte, que faz parte. E todo mundo uhum, precisa ser incluído, justamente porque imagina um relógio que está faltando uma pecinha. Ele pode até continuar funcionando por um tempo, mas depois a coisa começa a desandar.
porque todas as partes importam. E aí, como eu falei, no caso da minha família, muita briga entre os irmãos, né? Essa questão complicada, até do relacionamento entre os irmãos. Pode acontecer, por quê? Porque tá faltando alguém ali. Até, gente, eu digo agora, né? Tinha aquela novela Éramos Seis. Sim, éramos seis, no caso da minha família. Eu tinha até um e-mail, você vê como a gente inconscientemente sabe, né? O meu e-mail era Oliveira 4 Ana, porque eu falava que eu era a quarta filha. Você vê que isso era importante para mim, né? De alguma forma. E depois eu descobri que eu não sou a quarta filha. Eu não sou a quarta filha, eu sou a quinta. E até depois, conversando sobre isso com a minha mãe, né? Eu perguntei mais de como foi a gestação dela, com quantas semanas ela perdeu meu irmão. Perguntei para ela qual era o sentimento dela, se era menino ou se era menina. E aí, muito cuidadosamente, né? Porque assim, gente, quando a gente busca um atendimento dentro da constelação, a gente olha para isso com muito carinho, com muito respeito, principalmente para quem nos deu a vida, né? Nossos pais. Então, é Sim. claro que eu falei desse assunto com muito respeito e empatia, né? A questão da minha mãe. E aí fui perguntando com jeitinho, né? A senhora acha que era menino ou que era menina? Que nome a senhora teria dado? Aí ela escolheu lá o nome de Pedro. Então hoje, quando as pessoas me perguntam, eu faço questão de dizer, ai, nós somos seis. Nós somos seis, mas eu perdi um irmão. E até teve um dia que eu chorei bastante. Mesmo já tendo feito essa constelação há um tempo atrás, depois teve um dia que me caiu a ficha. Sempre perguntavam assim, ah, você já perdeu alguém na morte? E eu falava, não, nunca perdi ninguém próximo. Aí caiu a minha ficha que sim, eu já tinha perdido. Eu tinha perdido meu irmão Pedro. E aí chorei bastante, como o filho da Letícia chorou, né, quando ela contou para ele. É um choro, assim, é um peso. Realmente, foi alguém da minha É família um que luto, morreu. né, Ana? E eu tinha uma coisa, menina, por exemplo, vem alguém comer em casa. Eu achava que estava sempre faltando uma cadeira. Eu sempre colocava um prato a mais. Eu sempre deixava algum copo de água por aí. É, você tá vendo? E aí a Thalita fez um comentário ali, Ana, que eu lembrei de uma pergunta que alguém pôs na minha caixinha lá no perfil. A pessoa perguntou assim lá na caixinha. E quando a mãe perde o primeiro filho, como é que isso impacta os outros, né? E aí a Thalita falou ali que existe uma hierarquia entre os filhos. Então, pera lá, vamos olhar para essa informação. Entre os filhos não existe uma hierarquia, porque são todos do mesmo tamanho. Existe uma ordem, é diferente, né? Uma ordem de chegada de primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas não existe hierarquia, né? São todos de uma mesma geração, do mesmo tamanho. Como é que isso impacta? Por exemplo, se a mãe tem um aborto, o primeiro filho na chegada do outro. Se essa criança não é incluída, os outros filhos ficam fora de ordem, né, Ana? Como a Ana falou, não, eu não sou a quarta, eu sou a quinta. Mas faz diferença? Muita. Porque cada um no seu lugar tem um papel, né? Por exemplo, o primeiro filho é o que chega primeiro e a gente vê um comportamento muito peculiar dos primeiros filhos, né? Eles são aqueles certinhos, eles são aqueles que são mais parecidos com o pai e com a mãe, são aqueles mais metódicos, né? O filho do meio tem uma tendência a ser mais pacificador, a querer unir, né? O filho caçula, ele vai ser aquele mais engraçado, mais divertido, mais, né? Por quê? Porque já chegou dois antes dele. Ele tem que ali se esforçar um pouco para ganhar a atenção do pai e da mãe, né? Diferente do primeiro, que ele tem, como ele teve a atenção garantida, isso para ele não é uma questão. Então, a chegada dos filhos altera muito em quem eles vão se tornar, que lugar eles vão, em que cadeira eles vão se sentar naquele clã, né? Então, quando existe uma cadeira que o filho, aquela pessoa não foi incluída, não teve o direito de sentar, e os filhos vão chegando e vão sentando fora de ordem, se a gente for fazer uma imagem mental, a gente vê que isso traz consequências para os filhos, fica fora de ordem, né? Então é uma ordem, não uma hierarquia.
né? Exatamente. E é como a gente falou, né? Muitas vezes tem os conflitos ali, tem uma sensação de não merecimento, de exclusão. Eu me via muito como ovelha negra da família, né? De a diferente. E tudo bem, às vezes a gente tem uma personalidade, um comportamento diferente, mas a gente precisa se sentir parte da nossa família. Né? Sim. E é uma questão que, assim, a gente tem que tomar consciência para poder sentir essa melhora, né? Em vários campos da vida. Não, às vezes você vai constelar um assunto, né? Eu fui constelar relacionamento. Mas quando você coloca isso no lugar, né? Você vai sentir melhor em áreas que você às vezes nem esperava, né? Mas é como a gente fala do caminho para a solução, essa inclusão vem de algumas posturas. Eu, depois que eu soube do e-mail lá, fiz um e-mail novo, né? Não sou mais a quarta filha, não uso mais aquele e-mail. E Uhum. claro que muito mais do que um e-mail, né? Tive esse momento de chorar pelo meu irmão, conversei respeitosamente com a minha mãe sobre isso. Ela escolheu um nome para o meu irmão muito bonito. Agora eu era um vocês, né? E aí a gente É. se sente também tem uma frase muito bonita do Bert Hellinger sobre isso, né? No livro As Ordens do Amor, aqui na página 19, ele estava contando um conto para então ilustrar um ponto. E aí ele falou assim: tudo que cresce também morre, e quando acaba, nutre. E aí ele estava falando da lei da terra, né? Mas eu achei isso tão lindo, me tocou tanto. Porque sim, o meu irmão morreu. Mas olhando para isso com amor e com respeito, é como se a morte dele nutrisse a terra para que outras coisas possam florescer. A morte, a gente sabe que a gente não foi feito para morrer, né? A gente tem a eternidade no nosso coração e a gente tem uma terra linda. E se a gente viver para sempre, vai ter sempre coisa para descobrir. Por isso que a morte é uma coisa tão sofrida. Mas, olhando para a morte, né, assim como na natureza, uma árvore que morre, ela como que fertiliza aquela terra para que outras coisas possam nascer depois. Então, a gente pode olhar para a questão do aborto dessa forma, né, colocando isso em ordem. E tem outro trecho do livro, na página 50 do livro As Ordens do Amor, onde uma moça ela perdeu uma irmã e ela tinha todo esse comportamento, né, de seguir a irmã para a morte, porque sentia que não Uhum. merecia a vida. E aí Bert, conversando com ela na constelação, ele falou disso, né? Diga para sua irmã no seu coração: eu vivo ainda algum tempo e depois eu também morrerei. Porque é aquilo, a gente pode se sentir não merecedor da vida, já que a gente está aqui porque alguém morreu. Mas aí ele disse para ela, né? Eu vivo ainda algum tempo e depois eu também vou morrer. Você continua a viver por meu intermédio, naquilo de bom que eu fizer. Uhum. Então, Sim. sim, dentro da sistêmica, a gente fala muito disso. Você não olha só para você, só para a sua vida, aqui só para o momento presente. Você entende Uhum. quantas pessoas existiram antes de você para que a vida chegasse até você. Isso. E você olha para frente também. Eu levo a vida que a minha mãe me deu, que a minha avó me deu, que a bisavó me deu, para frente, nos meus projetos, na minha família, nos meus filhos. Então aí a gente se vê mesmo como parte de uma corrente, parte de um movimento, parte Uhum. de algo maior do que a gente mesmo. E aí a gente olha Sim. para a morte como algo que nos deixa mais forte para ir para frente na vida. Uhum. É uma postura de não deixar ter sido em vão, né, Ana? Porque realmente, quando alguém vem depois de alguém que morreu, né, com aquela informação de morte no útero, aquela informação que fica no inconsciente familiar, a pessoa. E por que que Bert faz essa solução, né? Não, fala para sua irmã que daqui a pouco você vai também. Porque, de uma certa forma, esse desejo interno ele vai estar sempre dentro da pessoa. Depois que a pessoa toma consciência, talvez o volume dele baixe um pouco. Mas aquele desejo vai estar sempre ali. Porque aquilo constitui a pessoa. Foi assim que ela foi formada, está dentro dela. Não tem como é, excluir aquilo, né? Mas é se reconciliar com aquilo.
Por isso que Bert dá essa solução, né? Não, ok, eu vivo por mais um tempo e depois eu também vou, né? Então a gente ter a noção de onde vem esses nossos sentimentos e ajustar essa postura interna nos ajuda a gente seguir com mais leveza. E a gente, o que a Ana falou, a gente conseguir seguir o fluxo, né, da vida que é para frente, né? E é Mas eu como a acho muito. Letícia falou, por exemplo, eu faço aula de ukulele, né? E aí, gente, é incrível, assim, essa dinâmica da autossabotagem, ela continua mesmo, como ela falou. Eu sou assim, eu tô acertando numa música, eu tô cantando bem, aí eu começo a errar. Aí o professor fala, o que aconteceu? E aí eu vou, tipo, não, eu vou treinar mais, então, vamos lá, coragem, não se sabota, você pode ser boa. Porque eu sempre falo isso, até nas minhas postagens, nos meus atendimentos. A gente tem medo de ser bom. A gente tem medo de dar certo. Muitas vezes as pessoas pensam que é o contrário, né? Mas o medo de ser bom, o medo de dar certo, o medo de ser muito feliz, como alguém da nossa família não pode ser, muitas vezes ele nos leva à autossabotagem. Por isso que a gente precisa tomar consciência, né? Porque consciente a gente pode ter a postura certa e ir se corrigindo. Porque isso vem, né? Isso vem de um amor e vem de uma imperfeição. Todos nós somos imperfeitos. Então, tomando consciência, a gente pode direcionar. Eu gosto de falar disso. Direcionar o que a nossa mente deseja, com o que o nosso coração também nos motiva a fazer. Porque às vezes isso está muito separado, né? Dentro do nosso coração, a gente pode estar olhando para um aborto, a gente pode estar olhando para alguém da nossa família que não teve a oportunidade de conquistar algo na vida. Por mais que conscientemente você queira isso, o seu coração está lá. E a nossa intenção é trazer tudo isso à tona para poder alinhar, né? O que você pensa com o que você deseja no seu íntimo. Sim, é entender de onde vêm os nossos sentimentos, né, Ana? E aí eu acho interessante a gente trazer uma informação, Ana, para quem perdeu crianças, né, e que ainda tem filhos pequenos, né? O que, que pode como a gente está falando, a criança ela se move para cuidar, para sinalizar aquilo, né? Então, uma coisa que pode ser feita é, como mãe, contar para a criança, dar um nome. E aí a criança ela é muito, ela precisa das coisas concretas, né, Ana? Então, de repente, se comprar uma plantinha, alguma coisa e dizer, olha, isso daqui simboliza o seu irmão ou a sua irmã. Eu cuido dela, eu cuido dele. E deixar a criança ver você regando, você cuidando. Então a criança entende que ela não precisa mais trazer, né? É uma figura de linguagem que ajuda ela a entender que ela não precisa mais estar fazendo aquele esforço para trazer aquele membro para dentro da família, né? É uma coisa que eu fiz que surtiu resultados, que eu passo para os clientes que traz esse caso, esse tipo de caso, né? E que também traz resultados, né? Nesse processo da gente incluir, né? Porque para uma mãe que perdeu um filho num aborto, a dificuldade é que a mãe ela não pôde receber essa criança e nem se despedir. Então, esse pequeno ritual, né, ele ajuda não só a criança como a própria mãe, né, a de alguma certa forma materializar para poder ter a chance de vivenciar aquilo, né, de colocar para fora aquilo. E olha como é interessante, né, Lê, para você ver, se você tiver a oportunidade de fazer isso pelos seus filhos pequenos, é excelente. Porque eu, como eu falei, eu tive a oportunidade de olhar para isso mais lá na frente, né? Hoje eu estou com 30 anos e eu comecei a olhar para essas questões com 28, porque eu percebi, como eu falei para vocês, né? Gente, eu gosto daquele rapaz, por que, que eu não consigo chegar perto dele? Por que, que eu dou uma patada nele? E aí eu comecei a perceber esse comportamento, né, de autossabotagem que levou para a questão do aborto. Mas é legal, até analisando hoje, eu sei, né? Qual foi a minha profissão por muito tempo? Eu me formei como pedagoga e aí eu fui trabalhar em creches. E olha que interessante, né? Eu poderia ter dado aula até o fundamental, eu poderia ter trabalhado em outras vertentes, mas eu sempre escolhi o quê? A creche.
Porque o que que você faz na creche? Você cuida de bebês, de crianças. Eu sempre disse assim que eu prefiro menino. O bebê que a minha mãe perdeu era o que mesmo, Pedro? Menino. E eu tinha um apego com meninos, de me sentir meio que mãe deles, de ter uma responsabilidade de cuidar deles e de querer adotar mesmo, sabe? E foram 10 anos trabalhando em creches com essa questão de, ai, menino, ai, o dia que eu tiver um filho eu quero ter um menino. E olhar para as criancinhas que eram filhos de outros pais como se eu fosse mãe deles. Porque, sim, eram crianças que eu tentava acolher no lugar do meu irmão. Então, sim, a gente pode estar direcionado na vida, às vezes até na nossa profissão, por uma questão familiar, Sim, né? é. Tentando acolher alguém que não foi acolhido ali no nosso Uhum, sistema. Olha que é. interessante. Ana, alguém perguntou ali. Ai, gente, para mim sobe, eu li a pergunta e não consegui ler o nome. Mas alguém perguntou ali, quando a pessoa tem um aborto e não teve filhos depois? Quando eu li essa pergunta, eu lembrei de um caso de constelação de uma cliente que, quando eu perguntei para ela se ela tinha filhos, ela disse que não. Mas no caso dela, ela tinha feito várias inseminações artificiais que não tinham dado certo. E cada inseminação, gente, que não dá certo é um óvulo fecundado, é uma vida. Quando a inseminação não dá certo, aquilo é um aborto, é uma informação de morte, né? E aquilo ficou muito claro na constelação dela. E aí, quando eu falei para ela, mas você me disse que você não era mãe, e você foi mãe 7 vezes. A raiz da constelação dela era aquela. E olha que interessante, ela veio. Uma das queixas dela era: Letícia, todo mundo acha que eu tô. Ela era toda magra, todo mundo acha que eu tô grávida. Ela até levantou na câmera para eu ver. Olha, parece que eu tenho uma barriga de grávida, e realmente parecia. Então é como se ela ainda estivesse gestando todos aqueles abortos, né? Mas por que eu lembrei disso? Porque me chamou muito a atenção ela me dizer que ela não era mãe. E aí, naquela pergunta, e quem teve um aborto e não teve filhos depois? A pessoa é mãe de quantos filhos ela abortou? Mãe de um, mãe de dois, mãe de três. E eu percebo que muitas vezes essas mulheres não se consideram mães, né? Por isso, porque não puderam receber essa criança e não puderam se despedir. Mas sim, essa mulher é mãe. Então, incluir essa criança, agradecer pela chance de ter sido mãe, dar um nome, incluir essa criança no coração, pode ser profundamente curativo, né? Sim, a Marli também colocou aqui, olha, minha mãe ainda sente dor, e isso já faz quase 37 anos. Então é aquilo, a dor, gente, ela mostra algo que a gente tem que olhar. A dor, ela é um serviço também, porque É. ela faz você procurar essa raiz, né? E é como a Letícia falou, né? É uma questão de luto. Se esse luto não foi vivido, não aconteceu aquilo que o Bert falou na frase, né? De deixar essa morte ser processada e nutrir um solo para que outras coisas possam vir. Então, vale a pena olhar para isso, né, Marli? A lembrança, Marli, ela sempre vai existir, né? Você sempre vai, como mãe, você sempre vai. Às vezes eu vou comprar coisa para os meus filhos e eu penso, a minha filha 2 estaria com esse tamanho, a 3 estaria com esse. Então, é uma coisa que na mente de mãe aquilo está sempre presente. Mas quando você processa um luto, é uma lembrança sossegada, sabe? Não é aquela coisa que antes de eu conseguir processar esse luto, sempre que eu lembrava era com muito choro, era com muita dor, era com muito sentimento de culpa, né? Quando a gente processa, o luto é uma saudade sossegada. É diferente, né? E a Rafaela perguntou, Lê, esse mesmo impacto surge nos homens também? Interessante essa pergunta, Rafaela. Sim, a gente vê que os abortos impactam os homens também. A gente vê que impacta o casamento e impacta os homens. Por que que impacta o casamento? O filho, ele é a materialização do amor do casal. Quando esse filho não pode vir, algo na relação se quebra. E aí a gente percebe que muitos casamentos acabam depois da perda de um filho. Quando o homem e a mulher não conseguem chorar juntos a perda desse filho, não conseguem passar por esse luto juntos.
Quando se passa por esse luto junto, fato é que o casal cresce e aquela união ela fica mais forte. Ela tem uma força maior do que poderia ser alcançado sem aquela perda. Mas quando não se processa essa perda, sim, afeta tanto o casamento como o homem. Tem constelações que mostram que, às vezes, homens que não tinham nem a consciência que tinham um filho, muitas vezes, às vezes a mulher faz um aborto intencional e não conta. Enfim, tantas situações, tantas histórias, né? Mas tem constelações que mostram que homens têm efeitos na vida por ter um filho que não está inserido no sistema, que não está contabilizado, né? Então, sim, né? É, é, como que é, como que a gente pode ver no sistema, né? Como a Ana falou, lembrar daquela pedrinha que reverbera. Então, uma criança que não nasce, essa criança ela tem mãe, ela tem pai, ela tem irmãos, né? Para cada lado onde isso reverberar, ele vai ter um sintoma diferente, né? Para as mães é um tipo de sintoma, para os irmãos outro, para os pais outro, mas isso, se não for incluído, ele vai reverberar, ele vai ter sintomas, né? Exatamente. Alguém Até fez uma quando pergunta comprida ali, Ana, eu não consegui ler aqui, foi muito comprido. a Thalita colocou assim: eu abortei meu bebê no dia do enterro do meu irmão. Será que imediatamente por lealdade eu perdi o meu filho para se igualar à perda da minha mãe naquele momento? Olha, não tem como saber assim só olhando, né, Thalita? Mas o que me veio aqui, e casos que eu vi com bastante frequência, né, que muitas vezes as mulheres perdem os filhos para poder cuidar das mães. Muitas vezes quando eu, né, penso, era o momento que a sua mãe estava de luto, estava abalada, como é que você iria cuidar dela com um bebê? E aí a gente precisaria ver isso dentro de um atendimento. Não, como nós falamos, cada caso é um caso, mas eu já vi vários casos assim. As mulheres perderem filhos para poder voltar para trás. Poder voltar a E, cuidar da mãe. e até numa questão do pertencimento. Sim, às vezes a gente vai ter um problema que a nossa família teve para sentir que pertence. Até Uhum. outra questão, né? Uma vez a minha mãe ela tem um problema assim no tubo do carpo, túnel do carpo, e a mão dela fica toda inchada. Aí uma vez a minha irmã falou assim: você sabe que todas nós vamos ter esse problema? Porque nós somos filhos da nossa mãe. Então, sim, às vezes, por um pertencimento que não está em ordem, a gente quer ter o mesmo problema que alguém na nossa família teve. E aí vem essa história do eu abortei porque minha mãe também abortou, porque minha avó também abortou. São coisas que a gente precisa colocar em ordem dentro de si para não ter essa repetição de padrão. Porque nas constelações a gente também estuda essa repetição de padrão. E não é saudável, você não precisa de uma doença, de um aborto, de algum acontecimento trágico na sua vida para fazer parte da sua família. As lealdades familiares, né? Mas aí é aquilo, né, Thalita? Cada caso é um caso e precisa ser olhado individualmente, né? O fato é que essa criança tem que ser incluída. Esse é o fato, né? E para quem tinha uma pergunta ali em cima que eu acho que falava sobre isso, eu só consegui ler metade, porque para mim passa muito rápido, né? Aqui eu acho que foi alguém da sua família, é Rosângela Trog, É minha tia. que fala assim, ela falou, Lê, lembro que você viu uma constelação minha onde mostrou os dois filhos que a minha mãe perdeu e depois eu me separei e levei os meus dois filhos para casa dela. Às vezes essa é uma dinâmica que a gente vê também, né? Que quando a mãe perde filhos, muitas vezes a filha tem os filhos correspondentes para como se fosse para dar para a mãe, né? Para suprir, fechar aquele buraco, né? Claro que são movimentos inconscientes, né? Mas são movimentos que aparecem nas constelações também, né? Exatamente. Eu Então é ia isso, falar alguma gente. coisa interessante. Deixa eu lembrar o que era. Ah, para quem passa por abortos, né, Ana? E aí muitas vezes a pessoa fica na dúvida assim, mas como é que se processa o luto, né?
Quando a gente tem movimentos assim, por exemplo, numa mulher quando ela tem aborto, um movimento de negação, de mas nem foi nada, mas vamos seguir adiante. Essa é uma maneira de não se passar o luto. Ou quando se vem para uma dor extrema, essa também é uma maneira de não atravessar o luto. Muitas vezes a gente acha que quando a pessoa está sofrendo, ela está no luto, né? Mas não, muitas vezes é também uma maneira de não se passar, né? Ficar apegada naquela dor, como se quisesse manter a criança ali, né? Não é o que você leu, não deixar aquilo ir e nutrir. Isso é não querer passar pelo luto. Muitas vezes a mulher vir para uma postura de, mas o que aconteceu? Mas eu quero saber, de investigar, de, né? Isso é claro que quando acontece a gente quer saber, mas é quando passa daquele limite, né? Isso também é uma maneira de não entrar na dor do luto. Então tem várias maneiras de se gerar sofrimento para não entrar na dor real do luto, né? Por quê? Porque o sofrimento ele é mais leve do que a dor do luto. Então, dentro de uma constelação, a gente vai olhar para isso também, né? De quando houver essa fuga daquele luto cheio, né? E a gente entender como é que a gente vai processar aquele luto, como é que a gente vai realmente incluir aquela criança, né? E o incluir é deixar ir, né? Então, são várias coisas envolvidas, né, Ana? Eu achei interessante falar isso, porque para mim é uma dinâmica muito frequente que eu pego, né? E aí alguém falou como processar o luto dos irmãos incluídos, né? Para quem vem depois, processar esse luto, ele é muito mais fácil. Os filhos que vêm depois do luto, eles vão ter que lidar com os sentimentos internos deles, como a Ana falou. Não, tem sempre uma vozinha, tem sempre uma coisinha, porque ela foi constituída assim. Isso sempre vai fazer parte dela. Ela trazer a consciência sobre esses sentimentos dela e por que eles existem, ajuda ela a fazer escolhas mais conscientes, ajuda ela a ter uma certa liberdade de escolha. Mas isso dentro ela foi constituída assim. Isso sempre vai existir. Não tem como excluir esses sentimentos. Ele vai baixar o volume, mas ele vai sempre existir. Então, assim, no meu olhar aqui, é que o desafio para quem vem depois é esse, né? E que o desafio para quem perde, que é a mãe, é o processo do luto, né? Que é um processo complicado, como eu falei. A mãe, ela não pôde receber a criança, ela não pôde se despedir. É um processo que muitas vezes se inicia com a mulher caindo a ficha de que ela foi mãe. Porque nem esse processo ela iniciou, né? Então, é o mesmo assunto com focos diferentes, né? Expliquei ou compliquei, Ana? Ficou claro? Ficou claro. Aqui a Thalita colocou que tinha um sentimento de se sentir incapaz. Pensava, eu não fui capaz de gerar um bebê. Então, um É a sentimento de culpa, né? incapacidade. É a culpa, né? Como se estivesse no nosso poder, né? Aí E vem da gente até aceitar. eu lembro que eu julgava bastante, sabe? Eu lembro de criança, adolescente. Ai, fulana fez um aborto provocado. E a gente julga, né? Mas até isso, o que levou aquela pessoa a provocar aquele aborto? Nós temos questões inconscientes muito profundas. O que levou uma pessoa a fazer isso? Não cabe julgar, né? E se por um acaso você está assistindo essa live e isso aconteceu com você, é sempre importante lembrar, né? Que a pessoa que você foi, a decisão que você tomou lá no passado, é uma coisa que você não tem como mudar hoje. Você fez o que fez como o nível de consciência que você tinha naquela época. E como a gente falou aqui, né, tem várias coisas do nosso sistema familiar que impactam as nossas decisões. A gente acha que as nossas decisões são muito conscientes e às vezes é o nosso coração que estava voltado para outra direção e aí a gente agiu daquela maneira. E hoje nos traz culpa e pesar. Mas é importante pensar isso, né? Eu fiz o que eu achava que era certo, como o nível de consciência que eu tinha naquela época. E aí sim processar, né? O luto, contabilizar essa criança e trabalhar a culpa, porque quando a gente assume a culpa também, a gente pode crescer com ela. Sabe que você falando isso, Ana, me veio uma coisa. É muito importante para os filhos,
quando houve um aborto, os filhos saberem que houve aquele aborto para que eles possam se organizar no sistema. É um direito dos filhos saber que eles têm irmãos, né? Mas aí vem uma questão. Às vezes é um filho fora do casamento, antes daquele casamento. Às vezes foi um aborto provocado, né? E aí uma questão muito interessante aqui que eu acho de falar que é o que cabe aos filhos? Saber que aquele irmão existiu, que aquela pessoa faz parte da família. O que aconteceu, por que aconteceu, quando, onde, quando, né? Isso não é da alçada dos filhos. Isso diz respeito aos maiores, ao pai e à mãe daquela criança, né? E eu tô falando isso porque você falando isso, eu lembrei de vários casos que eram assim. Às vezes era uma criança que era fora do casamento, às vezes a mãe provocou um aborto. E aquele aborto era um segredo, né? Então, assim, o que os filhos precisam saber é simplesmente que aquela criança existiu. Agora, como, por que, onde, não cabe aos filhos, né? E aí a mãe pode falar, não, isso é assunto meu e do seu pai, isso é assunto meu, eu não quero comentar, mas o fato é esse aqui, né? Isso basta para se colocar em ordem, né, Ana? E aí a gente separa também assunto de grande e assunto de pequeno, né? Isso, a Fran até colocou aqui, né? Minha mãe se nega a falar sobre o assunto. Tudo bem se ela se nega a falar sobre o assunto. A gente não sabe o nível de dor que está envolvido nisso para ela. É como a Letícia acabou de falar, né? Assunto dos nossos pais, segredos de família é coisa que a gente não cutuca. Uma constelação pode mostrar se isso é impactante para você, porque é até interessante isso também, né, Letícia? Às vezes as dinâmicas dos nossos pais, a gente não precisa que os nossos pais mudem. A gente não precisa que a postura dos nossos Nunca. pais mudem. É a nossa postura que tem que mudar. É a nossa postura que tem que mudar e sempre com muito respeito, porque a gente tem a lei do pertencimento, onde a gente inclui essas pessoas que não puderam ficar, mas a gente tem a lei da hierarquia, onde os nossos pais são sempre maiores que a gente. E a gente não julga o que eles fizeram. O importante é que a vida chegou até nós. Exatamente, exatamente. Então é um movimento que a gente pode concluir sozinho, né, Ana? É claro que se a mãe tem abertura para falar, se a mãe quer contar, se é sempre rico, né? Mas quando não existe essa abertura, não tem problema. Não tem problema nenhum. Você, do seu lugar, faz o que tem a ver com você. Como irmã, você inclui no seu coração. Até alguém no Stories hoje perguntou, mas a minha mãe, ela não quer falar, ela não quer dar um nome. Posso eu dar um nome? Não, gente, né? Como é que você vai dar um nome para uma criança que não é sua? Então você vai olhar para aquele irmão com amor, você vai incluir no teu coração e pronto. Deixa a mãe com a dinâmica dela, né? No nível de percepção dela, com as questões dela, com as tragédias dela, e tá tudo bem, né? Não precisa que ela mude para você ter uma solução. A solução ela é individual, né? E É até o que individual, chegou mas aqui para mim, pode pode concluir, falar. Lê. Eu ia falar que a solução é individual, mas aí acontece algo interessante, né, Ana? Que quando eu me movimento, como a pedrinha que você falou, isso reverbera para o meu sistema, né? E tem a ver com o que eu ia falar, né, com relação aos nossos pais. Quando a gente enxerga os nossos pais como grandes e deixa as questões deles com eles, eles ganham força. Esses dias aconteceu algo na minha família e a minha irmã ficou tão preocupada. Aí ela falou essa frase aqui, gente. Olha que absurdo, para quem entende de sistêmica. Você precisa ir lá e dar colo para o nosso pai. Mas, gente, eu sou tão pequena, como que eu vou dar colo para o meu pai? Aí eu falei assim para minha irmã, os nossos pais são tão fortes. Penso que eles já viram até os pais deles morrer. E eles são muito fortes. Eles que dão força pra gente. Aí fui visitar os meus pais, porque eu já ia visitar os meus pais mesmo. E eu falei isso para os meus pais, né? Pai, eu sei que o senhor dá conta. O senhor é um homem tão forte. Aí depois ela me mandou mensagem. Ai, eu não sei o que você disse, mas o pai tá tão feliz assim, ele ficou melhor mesmo depois do que você falou. E sim, gente, o nosso respeito, e quando a gente enxerga a força dos nossos pais, né, eles dão conta de carregar o que é deles.
quando a gente quer carregar algo que é dos nossos pais, é muito pesado. E a gente é muito pequeno para fazer isso. Exatamente. Ana, estão perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada porque, como eu falei, é um assunto especial. É um prazer fazer essa live com a Letícia, que é uma consteladora que eu admiro demais. E como a gente falou, né? Tem as nossas questões aqui. Teve bastante gente comentando, puxa, me identifiquei muito com o que a Letícia disse, me identifiquei muito com o que a Ana disse. E é isso, gente, né? O objetivo, até uma vez, eu já fiz sessão com a Letícia, porque eu falo, né? Eu sou consteladora, mas a gente não se autoconstela, né? Tem questões Não, nossas que na sua perspectiva e na sua dor você não consegue enxergar. E não. eu já tive o privilégio de ter a ajuda da Letícia com algumas questões minhas. E a Letícia até falou isso, né? Alguma questão que a gente tem e a gente lança uma luz naquilo, depois a gente pode compartilhar um pouquinho dessa luz com outras pessoas. Então é isso que a gente está fazendo aqui, né? O objetivo dessa live realmente é te ajudar a olhar para isso se é uma questão que ressoa aí no seu peito. Exatamente. Exatamente. Será que tem mais alguma pergunta lá, Ana? Deixa eu olhar aqui. Olha, eu acho que não. A última foi da Fran mesmo, falando da mãe, né? Se negar a falar sobre isso. Então eu acho que foi suficiente. Sim, foi. Que bom, gente. Obrigada pelas perguntas, né? Sempre enriquece muito, né, Ana, essa troca, né? A gente entendendo quais são as dúvidas, né? O que vocês trazerem também os compartilhamentos de vocês, né? Sempre enriquece muito, né? Ana, eu agradeço pelo convite. Foi muito bom. Eu que agradeço, né? Como eu falei, é uma oportunidade de compartilhar nossa história, nosso conhecimento e até nessa constelação que eu fiz, né? Que a moça colocou ali o aborto no centro da vida dela. No final foi tão bonito, porque ela falou assim: ai, Ana, quando surgiu a questão do aborto, algum sentimento aqui muito forte veio no meu peito. Eu não sabia que eu precisava disso. Foi maravilhoso. E aí o nosso sentimento quando termina uma constelação, né, Letícia, é mesmo assim de ver as famílias unidas, ver as pessoas saindo mais inteiras do que elas entraram na sessão. Sim, Então, para nós é sim, muito gostoso, né? Lançar esse olhar carinhoso, inclusivo, para o amor da família fluir mesmo, para a gente ter fluxo na vida, direção, força. É para isso que a gente está aqui. exatamente. Exatamente. Ana, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom conversar sobre esse assunto com você. E é isso, né? Prazer foi meu. E quem sabe aí, se surgiu alguma dúvida, se você está assistindo essa live gravada, comenta depois, entre em contato com a gente. Algum outro assunto que te chamou a atenção, assim, que surgiu alguma curiosidade, comenta também nas nossas páginas, né? Tanto eu como a Letícia sempre abrimos caixinhas de pergunta e de repente a gente pode fazer alguma outra live que vá te servir em alguma questão da sua vida. Tá bom? Obrigada, Lê, que a gente possa continuar aí, né, espalhando esse conhecimento, essa luz tão importante para o nosso coração ficar mais preenchido. Com certeza, Ana. Obrigada a você pelo convite. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, até mais. Beijo, Ana. Tchau, Tchau. tchau.